Velhos negros, novos brancos. A grande produção acadêmica contemporânea ou recente, voltada para a microhistória, tem revelado um quadro surpreendente para o cotidiano do negro no período de 4 séculos que engloba a escravidão africana no Brasil. A Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, embora ilustre uma realidade presente no interior fluminense até as portas da abolição, feita de crueldade, racismo e quase nenhuma possibilidade de reação, tem contraponto na formação de uma classe média negra e parda, inserida numa sociedade multirracial. A Escrava Isaura, adaptada para novela de televisão, marcou para gerações recentes a história do negro no Brasil como alteridade absoluta. De um lado, o branco ora malvado, ora comovido com o sofrimento negro. De outro, o negro como vítima, não protagonista, ou ainda um rebelde cuja revolta é severamente punida, inútil. Assim também se deu com parte da historiografia, dada a simplificações e mistificações, como no caso da recriação de um quilombo de Palmares como paraíso socialista harmônico. A propósito, João José Reis, notável desmistificador, assinala: "Eu não acho que se possa abolir a política da obra historiográfica. Ninguém é santo. Só refuto programar a interpretação da história apenas para servir ideologias. Discordo deste e de outros tipos de servidão." A soma da produção em microhistória voltada para o negro brasileiro daria muitos volumes. Poder-se-ia começá-los por Francisco Félix de Souza, o Xaxá de Uidá, comerciante de escravos nascido cativo no Brasil, e seus agudás. Continuá-los por Antônio Pereira Rebouças e seus filhos, e talvez fechar com o brasileiro mais notável de todos os tempos, neto de escravos e pardo, Machado de Assis. Com isso, porém, focar-se-iam exceções notáveis, perdendo o que realmente interessa: as vidas de negros anônimos, resgatados pela lente penetrante da microhistória. O trabalho de Nielson Rosa Bezerra, publicado em 2010 pela Universidade Federal Fluminense, sobre identidades africanas e conexões atlânticas do Recôncavo da Guanabara, 1780-1840, mostra um Rio de Janeiro oitocentista surpreendente, a partir do resgate, entre outros, dos registros da Polícia da Corte relativos aos arrais habilitados da Baía de Guanabara entre 1829 e 1832. O quadro aponta 119 profissionais nascidos na África, 117 em nações não africanas, principalmente Portugal, mas também Turquia, Itália e Áustria, e 77 brasileiros, dos quais apenas 7 são identificados como crioulos, os demais pela localidade de nascimento, sem menção a fenótipo ou condição. Até aí, um quadro compatível com os dados gerais do Rio de Janeiro para 1838, que apontam uma população total de 97 mil, 37 mil dos quais eram escravos, sendo africanos 75% dos escravos. O inusitado está na convivência lado a lado, na mesma profissão, de europeus e africanos. Quando se analisa o quadro de remadores, hierarquicamente inferiores aos arrais, há uma ampla maioria africana, porém encontra-se 225 não africanos, entre os quais austríacos, portugueses, espanhóis, franceses e italianos. A polícia da corte não fazia distinção entre arrais africanos libertos ou cativos. Imagine-se, por hipótese, fossem todos escravos. Pois bem, eram escravos com liberdade de movimento, exercendo função de comando. Não é preciso muita imaginação para supor o poder de negociação de um cativo nessa condição em relação a seu senhor e a possibilidade de, com consentimento ou não, ganhos por fora proporcionados no frete de pessoas e mercadorias, atividade da maioria das embarcações. Sabe-se por outros estudos que escravos tinham escravos e que muitos, mesmo tendo o dinheiro para comprar a própria liberdade, não o faziam, por opção própria ou objeção do senhor. Os ganhos dos escravos não se destinavam todos para a compra da liberdade. Em contrapartida, libertos podiam comprar a alforria de terceiros para constituir família
ou investir na compra de cativos. Veja-se o caso do capixaba pardo Francisco Garcia Santiago, falecido em 1814. Nascido livre em Vitória, comprou a liberdade de Maria da Conceição, com a qual se casou. Legou em testamento a ela e aos filhos 3 escravos no valor de R$281 mil, e um patrimônio que, somados todos os bens, chega a R$332.860. Ou seja, a maior herança recebida por Maria, nascida escrava, foi a propriedade de 3 escravos. Muitos desses arranjos não eram registrados. Escravos passavam bens e dinheiro para parentes libertos, como pode ter acontecido com os arrais eventualmente cativos registrados pela polícia da corte em 1829. Noutra amostra de trabalhadores, designados apenas pelo fenótipo, datada de 1809, relativa aos reais cortes de madeira de Valença, Bahia, os 2 contramestres, Pedro Coutinho e João Barbosa, são pardos. Dos 14 carapinas, carpinteiros, 5 são brancos, 1 é preto, 8 são pardos. Em Valença, a propósito, o censo de 1872 encontraria baixa proporção de escravos na população total, muito ao contrário do município homônimo da província do Rio de Janeiro, até o fim um dos mais escravistas do Brasil, como se pode constatar em vídeo deste canal intitulado Os 10 municípios com maior proporção de escravos no Brasil. Legalmente ou por fora, nos ambientes urbanos ou rurais em que havia a brecha camponesa, os escravos conviveram com negros e pardos libertos e com amplas relações econômicas entre todos, o que permitiu a existência de classes médias de cor, para usar uma expressão da época, talvez mais numerosas em termos relativos do que em períodos posteriores à vigência da escravidão, quando a avalanche dos novos brancos, os imigrantes, desequilibraria a balança demográfica em desfavor dos afrodescendentes. Não se deve pretender, a partir do resgate microhistórico, justificar uma possível brandura da escravidão. A escrava Isaura está longe de ser um relato distorcido de realidades cruéis e injustificáveis. Elas existiram no Brasil, nos Estados Unidos, em Cuba, na África, na Europa, na Ásia, no mundo árabe. O que se destaca é a permeabilidade do sistema escravocrata no Brasil, em que muitas realidades diversas conviveram lado a lado. Escravos e ex-escravos tinham escravos, e não eram poucos. Em Cerro do Frio, Minas Gerais, em 1738, um total de 387 escravos forros possuíam nada menos que 783 escravos. Dos proprietários nascidos escravos, 63% eram mulheres e 3,7% tinham 7 ou mais escravos em seus plantéis, ou seja, pertenciam à elite econômica local. Fim da escravatura, deu-se a invasão dos imigrantes, especialmente dos europeus. Estes são, somados a seus descendentes, 873 mil em 1890. Serão mais de 7 milhões em 1940, além de 167 mil asiáticos. Os novos brancos não tinham o preconceito dos velhos brancos e pardos quanto a realizar trabalhos manuais, e ocuparão tanto o lugar do negro nas fazendas, nas indústrias, nos ofícios mecânicos, como o dos velhos brancos e pardos na elite econômica. O típico velho branco da primeira metade do século XX, aborrecido do trabalho, na impagável definição de von Marcus, será em grande medida um Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, o negro que ocupava amplos espaços no comércio, nas fazendas, na nascente indústria, nos ofícios mecânicos no século XIX, formando parte das classes médias, sofre a concorrência da mão de obra operosa dos novos brancos e o preconceito dos racistas científicos, extensivo aos pardos, preconceito que só será desautorizado a partir da década de 1920. Como foi a convivência entre os afrodescendentes e os novos brancos? Estes não tinham a memória do escravismo, não eram racistas por isso. Por outro lado, não se miscigenavam, não se misturavam tanto quanto faziam os velhos brancos.
Contudo, o país seguiu notável pela aceitação das diferenças fenotípicas, e isso se aplicou aos descendentes dos novos brancos da mesma forma que aos velhos brancos e negros. Assim, o racismo não declarado, presente para além da fase científica até nossos dias, não foi maior ou menor de acordo com o olhar de cada grupo social e étnico. Se houve perda de status social do negro e do pardo pós-abolição, isso também se aplica aos velhos brancos, por uma conjuntura que favoreceu a ascensão dos imigrantes e seus descendentes, e pela concentração da renda nacional em São Paulo, o estado com maior proporção de imigrantes. Nota 1. Há poucas certezas quanto à data e condições de nascimento de Francisco Félix de Souza. O final de sua vida está melhor documentado. Se não nasceu escravo, certamente não era branco. De qualquer forma, seu exemplo não é único. Muitos nascidos escravos no Brasil participaram do comércio negreiro atlântico. Agudás são descendentes de escravos e comerciantes brasileiros imigrados nos séculos XVIII e XIX para a região que se transformaria no atual Benin. Mantêm costumes brasileiros e orgulham-se disso. Nota 2. Arraiz é mestre habilitado pela Marinha para pequenas embarcações ou para a navegação interior. Nota 3. Inventário resgatado por Enaile Flauzina Carvalho, Universidade Federal do Espírito Santo.